Olá, meus queridos alunos e alunas da disciplina de reprodução de rãs. Hoje a nossa aula vai ser sobre os estágios de desenvolvimento para a maturidade sexual, né? Então, esse é um tema que às vezes pega alguns detalhes, né, que os alunos têm dificuldades, alguns nomes, mas que a gente precisa abordar, a gente precisa entender, afinal de contas, é uma disciplina de reprodução. Vamos lá, então? Olha só, primeiro passo, vamos relembrar aqui o que a gente já comentou em outras aulas. O que são as gônadas? Toda vez que eu falar gônadas, o que é isso? O que significa isso, né? Então, nós temos nos machos são os testículos, nas fêmeas são os ovários. E aí nós temos aquele esquema, aquele desenho, que mostra direitinho como é que é isso. Nos machos, nós temos dois testículos, testículo direito e esquerdo, que são bem pequenos e que ficam internos ao animal, né? E essa característica de ser bem pequeno. E na fêmea, nós temos ovários grandes, não é? Olha aqui, o ovário está grande, aqui está um, aqui está o outro, que está aqui só marcado a posição dele, tá certo? Além da gente ter o oviduto, né, que capta esse óvulo lá do ovário para poder ir para o meio externo, então, no momento da desova, né? Aqui nós temos ainda as fotos, né, mostrando aqui justamente o ovário, tá? E o testículo não está na mesma escala, porque eles estão no mesmo tamanho aqui. E eu acabei de falar para vocês que o testículo é bem menor do que um ovário, tá certo? Então, aqui o testículo está ampliado para a gente ver ele melhor. Então, nós temos que ter uma ideia do seguinte. Este aqui é o local onde ocorre a maturação das células germinativas, as células reprodutivas, né? Onde vai sair o óvulo, o ovo da fêmea, não é? Vai sair daqui do nosso ovário e vai sair o espermatozoide do macho. Então aqui dentro está cheio de células, muitas células, e essas células justamente vai ocorrer uma maturação delas até elas ficarem prontas para serem fecundadas, né? E o testículo vai ter várias células, eu estou falando de milhões, se não for trilhões de células que tem aí dentro. Então esses milhões de células elas vão maturando até chegar ao ponto de espermatozoide, que tem essa capacidade de fecundar um óvulo, tá? Então, hoje nós vamos ter essa função macro, quer dizer, da estrutura testículo e ovário, mas também essa visão celular do que ocorre lá dentro do testículo e lá dentro do ovário, tá bom? Então, vamos lá? Então, essa maturidade vai ser estudada em dois formatos. Então, prestem bem atenção, tá? Neste momento, porque era muito comum nas minhas turmas, quando eu dou as minhas aulas, os alunos confundirem isso daqui, tá? Então, uma coisa é o estudo de desenvolvimento da célula. Quando a gente fala célula, é cada pontinho que compõe esse órgão. A célula a gente não enxerga ela a olho nu, a gente precisa colocar num microscópio para fazer ampliação. No caso da célula reprodutiva, da fêmea, não é? A gente consegue até olhar através de uma lupa, né? Olhar até o olho nu, mas quando ela está lá no final, a maturação final, né? A última célula que é o ovo, porque o ovo ele é gigantesco, né? E tem uma célula ali dentro, tá? Então, hoje nós vamos fazer esse estudo celular, mas também vamos fazer o estudo de maturação da gônada, enxergando o órgão como um todo, aqui, ó, enxergando todo o ovário ou todo o testículo. Tá? Vão ser dois pontos diferentes de estudo. Vamos começar então? Então vamos lá. Nós vamos dizer o seguinte, nesse estudo, né, nós vamos começar com esse desenvolvimento celular. Então nós vamos entender que nas fêmeas, as células ovacitárias de fêmeas, elas se organizam em folículos. Então a gente vai ver que a célula principal lá, que é a célula reprodutiva da fêmea, ela tem um folículo em volta dela, que é toda uma organização de outras células que formam esse folículo que dá a proteção e que dá a nutrição da célula central, que é a célula reprodutiva. Então, esses folículos nós vamos ver aqui na sequência como é que eles são. E nos machos, como é que ocorre lá nos machos? Nos machos já são as células espermatogênicas, não é? E elas não têm folículo.
elas vão ter essas células de Sertoli aqui, tá certo? Que tem a mesma função de proteção, de nutrição dessas células, né? O próprio desenvolvimento, a própria maturação dessas células reprodutivas do macho, que vai culminar, vai terminar no espermatozoide. Enquanto que na fêmea, né, essas células ovacitárias vão terminar num óvulo, né, no ovócito 4 lá, que é o óvulo final, tá certo? Então vamos andar mais um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho dessa organização em folículos, né? Que história é essa de organização em folículos que ocorre na fêmea? Então eu trouxe aqui um esquema para vocês. Este é um corte, vamos dizer que esse aqui é um ovário, né? Então esse aqui é um corte desse ovário. Neste corte deste ovário, nós vamos ver várias células internas, tá? Então aqui são a representação dessas células internas. É um ovário de rã? Não, não é um ovário de rã, porque nós temos um problema. Na rã, ela vai maturar 5.000 células, 10.000, 20.000, até 40.000 células ao mesmo tempo, tá? Então, quando a rã vai desovar, nós vamos ter 40.000 ovos de uma vez só. É o máximo que eu já vi, tá, gente? Mas vamos colocar numa média de 10.000? Pronto. Então, ela vai maturar 10.000 ovos de uma vez só. Se eu fosse representar aqui para vocês 10.000 ovos de uma vez só, a gente não ia enxergar nada, né? Assim? Então aqui está a representação de um ovário, provavelmente de algum mamífero, tá? Em que há a desova, vamos dizer assim, né? A representação da saída de um óvulo só. Não é nem desova, né? É a representação de um óvulo, é a maturação apenas de uma célula. Então olha só, nós temos aqui o que a gente chama de folículo primário, tá? Olha, assim, não precisa decorar esses nomes, é apenas para vocês irem entendendo. O que é um folículo primário? É um folículo, são células que protegem a célula primordial da reprodução, aquelas células que o animal já nasce com ela. Então a fêmea vai nascer com milhões de células primordiais, essas células que são as células que vão dar, né, assim, a formação do óvulo lá no final. Só que lá no início, quando eles nascem, né, quando o animal é bem jovem, essa célula não está maturada, ela está no primeiro estágio, então ela é chamada de célula primordial, tá bom? Mas desde ela ainda já tem os folículos, os chamados folículos, tá? Que protegem aqui essa célula primordial. Vamos dizer que essa aqui é uma segunda etapa, então esse folículo se desenvolve mais e essa célula ela vai então maturar mais, ela está maturando, né? Está ficando mais madura. Aqui já é uma outra etapa do folículo, o folículo mais desenvolvido e essa célula mais desenvolvida ainda. E aqui é a etapa final, onde a gente tem o folículo no seu máximo de desenvolvimento e a célula então saindo para o meio externo para ser fecundado. No caso da rã, né, gente, ela vai ser fecundada no meio externo, na água, né? No caso dos mamíferos vai ser fecundado muitas vezes lá no útero, né? Assim? Muito bem. Então, muito bem, para ajudar, nós vamos mostrar aqui agora esse outro esquema com os folículos, não é separado. Então tá aqui um folículo bem no início, com a célula bem inicial, um folículo já com a célula um pouco mais madura, o outro folículo numa outra etapa, a quarta etapa até chegar aqui, vamos dizer, numa quinta etapa aqui, tá certo? Então nós temos aqui 5 etapas de desenvolvimento desse folículo. E a gente percebe que no início ele é pequeno e no final ele é enorme. Olha só, esse folículo aqui está enorme, tá? E a própria célula também, ela começa pequena e vai terminar bem maior. Então esse folículo ele tanto protege quanto ele vai colocando substâncias de reserva nessa célula primordial aqui, que é essencial no caso da rã. Cada óvulo ele vem com um monte de reserva, que vai nutrir então o animal, o girininho, vamos dizer assim, na primeira semana. Na verdade, ele vai nutrir a formação desse girino, né? Que ele vai sair de um óvulo, que é uma célula só, para um girino, então, já uma quantidade enorme aí de células, né? Um animal em perfeito crescimento, ok? Então, vamos mais adiante um pouquinho. Agora nós vamos entender como é que chama essas células, o nome das células, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nós estamos falando do desenvolvimento celular, por enquanto. Esse desenvolvimento celular, então, nós estamos falando das fêmeas, as células ovacitárias das fêmeas. Elas estão organizadas em folículos e esses folículos vão aumentando de tamanho com a maturação, ok? Tá.
Então agora vamos ver o nome dessas células. Então aquela primeira célula lá que eu falei que a primordial é a ovogônia. Então está dizendo até aqui, ó, células proporcionalmente pequenas, não é? E células germinativas primordiais, né, que eu falei. Pessoal, eu também não vou querer que vocês decorem essa parte aqui do quadro, não, tá? Não estou preocupado em vocês decorarem esses detalhes desse folículo, das zonas que criam o folículo ali, não, tá? É mais como curiosidade, vocês podem ler isso daqui, né? Isso repete para outros animais, não só para a nossa rã, isso acontece, mas acontece para os peixes, acontece para mamíferos, tá bom? Então é mais como uma informação. O que eu quero de vocês? Que vocês guardem pelo menos esses nomes das células. Então quando eu falo desenvolvimento da célula celular, nós temos a primeira célula, chama ovogônia, a segunda nós temos o ovócito 1, depois é fácil, ovócito 2, ovócito 3, ovócito 4. Então vejam que são 5 etapas, não é? A gente tem aqui 5 etapas de desenvolvimento dessas células, e aí equipara, eu vou voltar aqui rapidinho, olha só. Vai equiparar justamente as 5 etapas lá do folículo aqui, ó. Tá bom? Então é como se aqui fosse ovogônia, ovócito 1, ovócito 2, 3 e 4. Aqui, ovogônia, ovócito 1, ovócito 2, ovócito 3, ovócito 4. Está simbolizando isso, tá? Para vocês, para facilitar vocês guardarem isso daí, tá bom? Então aqui está relacionado às fêmeas, que vai aumentando de tamanho. E esse aumento de tamanho vai justamente resultar no ventre abaulado, dilatado, porque quando a fêmea está com esse ventre muito abaulado, significa que ela está com muito ovócito 4, que é o ovócito grande, que o folículo está gigante, que a célula está gigante. Então, o que acontece lá no ovário? O ovário fica gigante também. Por isso, ela fica abaulada. É sinal que ela está em maturação avançada, não é? Muito bem. Vamos ver isso aqui agora nos machos. Então, os machos, continuando, hein, gente? Nós estamos falando da maturação celular, né? Então, lá no macho já são células espermatogênicas. E essas células, a característica é que ela diminui com a maturação. Ao invés dela ir aumentando de tamanho, ela não precisa colocar substância de reserva. A reserva está no ovo. O macho, o espermatozoide, ele não tem reserva. Então, ele vai diminuindo de tamanho. Olha só que interessante. Quem faz a nutrição, então, são essas células de Sertoli, né? Nutrição e proteção. E o nome muda um pouco. Muda para espermatogônia primária. Depois nós temos uma segunda fase da espermatogônia que a gente chama de secundária. Então tem a primária e a secundária. O espermatócito é 1 e 2. Aí, em vez de ter o 3 e 4, igual na fêmea lá, né? Nós temos o 3 é equivalente a espermátide e o 4 é o espermatozoide propriamente dito. Tá? Muda um pouquinho os nomes. Esses nomes geralmente são utilizados nas outras espécies animais também. Novamente, eu não estou muito preocupado em vocês guardarem essas características aqui. É mais como curiosidade para vocês, para não ficar muita informação. Mas que vocês guardem esses nomes, se acostumem com esses nomes, porque toda vez que você for estudar a reprodução de algum animal, então se estuda esses nomes aí, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como é que isso ocorre lá, né? Nós estamos falando ainda da maturação celular nos machos, e aí nós temos aqui um testículo, tá? Um esquema de um testículo. Esse testículo está cheio de canais, né? Esses canais, é um novelo assim, e esse novelo, dentro do canal, é que vai cair o espermatozoide. Então aqui é um corte de um desses canais, em que a gente vê que a parede desse canal ocorre a maturação das células. É como se aqui tivesse lá a espermatogônia, né? Primária e secundária. Depois nós temos lá os espermatócitos 1 e 2, não é? E aqui no final nós temos aqui espermátide e aqui nós temos o espermatozoide, tá? Então, mostrando aí mais ou menos o desenvolvimento. É da base dos canais até o lúmen, né? A parte central onde cai para a parte livre, né? E então esse canal vai levar aonde? Vai levar até a cloaca do animal no momento da reprodução. Então esses espermatozoides são levados para fora do animal, porque a fecundação é externa, né, gente? Então aqui está a representação dos machos, tá? E nesse meio aqui, gente, tá? É que tem essas células, tá? Que vão atuar na proteção e na maturação dessas células
germinativas, né? Que são as células de Sertoli, né? Faz a nutrição, proteção, ajudam nessa maturação que ocorre nessas células reprodutivas dos machos, tá? Muito bem. Então aqui para a gente finalizar esse assunto celular, nós temos um esquema onde a gente olha aqui no macho, tá? Ocorre então esse desenvolvimento que vai da célula maior até a célula pequena. O espermatozoide do macho diminui de tamanho. E na fêmea a gente tem uma célula inicial menor que vai crescendo de tamanho e ocorre então a ovulação no estágio final, tá? Então é a representação dos dois para vocês guardarem aí. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um olhar macro. Nós não vamos olhar mais a célula, nós vamos olhar a estrutura, a gônada como um todo, tá? Então lembrando que aqui nós estamos com o ovário e aqui nós temos o testículo. Lembrem sempre dessas fotos. Lembrando também que aqui está fora de escala. É como se o ovário fosse esse todinho aqui, ó. Aliás, até maior do que o nosso slide todinho. E o testículo fosse metade da metade disso aqui que está aqui, tá? Em termos de proporção de tamanho. O testículo é como se fosse um grãozinho de feijão, vamos dizer assim. E o nosso ovário é como se fosse 5, 6 ameixas, né, juntas, tá certo? Muito bem. Vamos ver então esse olhar macro? Então aqui está. O que nós vamos guardar da maturação do órgão ali, da maturação da gônada, né? Nós vamos guardar, é o que confunde muitos alunos, que também são 5 etapas. Está aqui as 5 etapas, tá? Mas elas têm nomes diferentes. Então nós temos a etapa 1 da maturação do ovário. Aqui, gente, serve tanto para macho quanto para fêmea, na verdade, tá? Então serve a gente falar isso aqui para ovário, serve para falar como sendo testículo, tá bom? Então, o estágio 1, que é o primeiro, é um estágio primordial, é o imaturo, é o juvenil. Aí, se a gente olhar o ovário, abrir o animal e olhar o ovário, não vai estar igual essa foto aqui. Vai estar um pedacinho assim, vamos dizer que é só esse pedacinho aqui, dessa ponta, e não vai estar preto, vai estar amarelado, tá? Vai estar uma cor assim esbranquiçada, amarelada. Muito bem. Então, esse é o imaturo. Depois nós temos o início da primeira maturação, vamos dizer que cresce um pouquinho mais, fica só essa ponta aqui. Também não é preto ainda, tá? Em maturação intermediária, então vamos dizer que pega até aqui e já começa a ter algumas células pretas, porque essa célula preta significa a maturação, tá? Aí vem a maturação avançada, aí finalmente nós chegamos no ovário. O ovário, como vocês estão vendo aqui, ele todo mosqueado, é preto e branco, né? Então chama atenção aqui as células pretas, mas está mosqueado, né, de preto e branco. E aí vamos dizer que está no tamanho já total, né? Esse tamanho total aqui. É a maturação avançada. Aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a desova. O animal vai colocar para fora todas as células de uma vez só. Por isso o ovário vai diminuir de tamanho para começar a maturação de novo. Aí vejam que ele entra no estágio de esgotado, quer dizer, colocou todas as células para fora. Desse esgotado, ele vai voltar até, olha aqui, tá vendo? Seguindo a seta aqui, ó, sai do 5 e volta lá antes do 3 aqui, ó. Porque aí ele vai maturar novas células, aí vai entrar para o avançado, vai desovar, aí novamente esgotado. Então ele entra nesse ciclo, né? A partir do momento que ocorre a primeira maturação, ele vai entrar nesse ciclo, né, que vai estar em círculo, tá? Ele sempre retorna para a próxima desova. No caso natural das fêmeas, demora 6 meses para ela fazer isso. No caso, quando ela está em cativeiro, em que a gente aplica hormônio nela para indução, né, que a gente fala para induzir, para forçar ela a reproduzir, a gente consegue a cada 2 meses que ela faça esse ciclo reprodutivo, tá? E no macho ocorre mais ou menos a mesma coisa, tá? Então ele tem uma fase inicial e depois a fase de maturação. Só que o macho ele está constantemente fazendo a maturação. Como ele não precisa colocar células de reserva, né? Não precisa colocar reserva, na verdade, dentro das células, esse espermatozoide pode ficar pronto muito mais rápido. Então o macho ele é usado num dia, no outro dia pode de novo, no outro dia pode de novo. Ele pode ser usado todos os dias ele pode ter células maturadas, tá? E pode ser usado para reprodução. Enquanto que a fêmea tem que esperar no mínimo aí 2 meses se for indução hormonal ou 6 meses se for de forma natural, tá? Muito bem, então
a gente já acelera, já estamos chegando no final da nossa aula, e aí nós vamos falar, ainda falando desse estágio de maturação gonadal, quando a gente vê esse órgão como um todo, né? Aí nós temos que o macho inicia esse processo de maturação, lembra a maturação inicial lá? Com 45 gramas, e as fêmeas com 110. Vamos ver aqui? Vamos voltar aqui, ó. Início da primeira maturação. Então, a gente acabou de falar lá, o macho com 45, a fêmea com 110. Tá? Então, teve uma pesquisa que viu isso, abriu os animais e detectou esses estágios. Tá? Essa pesquisa feita por Costa e colaboradores em 1998. Muito bem, e aí determinaram que acima de 90% das fêmeas, que estão com 340 gramas de peso, estão em maturação avançada. Então, elas já estão prontas para desovar. E os machos? 100% dos machos que estão acima de 250 gramas estão em maturação avançada. Vamos voltar lá? Qual que é a maturação avançada? É essa aqui, ó, quando o animal está desovando. Ou quando o macho está lá pronto para soltar espermatozoides. Então, o macho, ele chega na primeira vez nessa maturação avançada com 250 gramas. Depois ele começa a todo dia estar pronto, né? Todo dia ele tem produção. E a fêmea, ela chega a primeira vez na maturação avançada com 340 gramas de peso. Ela é maior? Ah, o peso da fêmea é maior. Realmente é maior. A gente não viu que o ovário tem que ficar enorme, tem que botar reserva em cada célula, então ela fica mais pesada mesmo. Tá? Ela precisa desse maior desenvolvimento. Tá bom? Então, essa pesquisa determinou para nós esse peso, essa relação maturação com o peso do animal, que é uma informação muito interessante. E aí nós temos que os machos acima de 250 e as fêmeas acima de 340, isso vai ocorrer lá, se a gente for ver, no local da natureza em que eles ocorrem naturalmente, né, lá nos Estados Unidos, Canadá, isso ocorre com 1 ano e meio a 2 anos, porque lá tem um inverno rigoroso, esse inverno rigoroso tem até neve e a temperatura muito baixa para a maturação, para o desenvolvimento da rã como um todo. Então ele tem que esperar o próximo ano para continuar a maturação. Por isso que demora muito, né? Demora 1 ano e meio a 2 anos. Já no Brasil, quando a gente fala em criação em cativeiro, né? Criação, por exemplo, o sistema Anfigranja, que é o sistema mais usado aqui no Brasil de criação de rãs, né? Então esse sistema vai proporcionar temperaturas adequadas para esse animal e em 6 meses a 1 ano esse animal fica pronto para a reprodução, né? Ocorre aquela fase lá de maturação avançada, né? Em que o animal está pronto para a reprodução. Então, quanto mais alta a temperatura, mais rápido, né? É uma questão de lógica aí. Ok, gente? Muito bem. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história da maturação desse animal, para a gente entender como é que um animal está pronto, né? Você não pode chegar na reprodução e pegar qualquer animal para reproduzir, né? Tem que estar maduro sexualmente. E essa maturação está em função de tudo isso que a gente conversou hoje, né? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.